Olá, vou dar continuidade ao curso de Gestão da Qualidade. Vou continuar falando um pouco sobre gráfico de controle por atributos. Então, na aula passada, a gente já começou a falar sobre o gráfico da fração não conforme, que é o gráfico P, né? Então, a gente viu na aula passada que eu posso definir uma variável xi, que vai assumir 1 se o iésimo item que eu estou inspecionando for não conforme, e 0 caso contrário. Com a probabilidade de xi assumir 1 igual a P, e a probabilidade de xi assumir 0 igual a 1 menos P, ou seja, xi tem distribuição de Bernoulli com parâmetro P, e o P está entre 0 e 1. Daí a gente toma uma amostra aleatória, x1 até xn, que representam, então, n peças que serão inspecionadas, e D é um número de unidades do produto que são não conformes. Então, D tem distribuição binomial com parâmetros N e P. A gente viu na aula passada esses limites para o gráfico de controle para a fração não conforme, quando eu estou trabalhando com a proporção, tá? Então, a gente viu os limites para P conhecido e para P desconhecido. Esses são os limites para o gráfico P. Se eu quiser não trabalhar com a proporção, mas trabalhar com os números de peças não conformes, vocês podem encontrar também no software implementado o gráfico NP, tá? Então, eu não vou falar disso aqui, mas pode ser que vocês encontrem, é a mesma coisa, só que daí a gente não está trabalhando com a proporção, e sim com o número de peças não conformes. Daí a gente falou desse exemplo de uma máquina que produz embalagem para suco de laranja, enrolando um papelão, né? E essas embalagens, elas eram classificadas como não conformes se elas podiam vazar ao longo da junta lateral ou em volta da junção do fundo. E aí a gente viu, então, esse daqui é uma partezinha do conjunto de dados, né, do suco de laranja, e aqui esses cálculos a gente fez na aula passada, né, e aí a gente viu que no primeiro momento tinha duas observações que ultrapassavam o limite superior de controle, mas haviam causas atribuíveis, né, de um novo lote de material aqui na observação 15 e um novo operador na observação 23, e aí a sugestão seria recalcular os limites de controle sem essas duas observações, né? Então, a gente deixa elas lá no gráfico de controle, mas a gente recalcula os limites sem essas observações para ver o que acontece, né? Então, você calcula o P barra, aqui eu estou assumindo que o P é desconhecido, então vou trabalhar com a proporção média que foi observada, né, nas minhas primeiras amostras. Então, o P barra é 0,2150, o limite superior de controle fica 0,3893 e o limite inferior de controle fica 0,0407. Vocês podem repetir essas contas aí à mão, né, para ver se vocês chegam nesses mesmos resultados. Daí a gente refaz, então, o gráfico de controle, e eu vejo que tem mais uma observação aqui, observação 21, que também ultrapassa o limite superior de controle, mas não existe nenhuma causa atribuível para essa observação ter sido problemática, então a gente deixa essa observação no cálculo dos limites mesmo, tá? Bom, daí o gerente da fábrica analisou as amostras e concluiu que a fração não conforme estava bastante alta e decidiu intervir com ajustes nas máquinas, e outras amostras foram coletadas. Para as novas observações de 31 a 54, a gente pode repetir os cálculos, então deixo para vocês fazerem como exercício, né? Mas tem aqui as contas. E aqui uma observação, né? Esse limite inferior de controle, ele fica negativo, o que não faz sentido nesse problema, né? Então, quando a gente está trabalhando com a fração não conforme, se um limite inferior aparecer negativo, então você considera como zero o limite inferior de controle para aquele caso, tá? Bom, aí a gente tem um gráfico de controle aqui, né?
com os limites originais, na verdade, os limites revistos, depois de excluir aquelas observações que tinham causas atribuíveis, né? E aí a gente percebe que a distribuição dos dados realmente muda aqui, né? As observações passam a ficar sempre, ou quase sempre, né? Com exceção de um pontinho aqui, abaixo da linha central, né? E aí, o que a gente tem que fazer? Tem que recalcular os limites de controle. Caso contrário, se você mantiver os limites anteriores, aqui você não vai identificar quando tiver algum problema na sua amostra, tá? Bom, daí eu falo aqui rapidinho de como testar se realmente houve uma melhora significativa na fração não conforme. Né? Então, eu vou usar aqui um teste de hipóteses para duas proporções em amostras independentes. Então, a gente considera as hipóteses H0, que é P1 igual a P2, e H1, P1 maior do que P2, em que P1 é a fração não conforme, utilizando as primeiras 30 observações, na verdade, poderia ser primeiras 28, tá? Depois a gente vai fazer aqui no R. Então, as 28, que seriam as 30 primeiras, só que excluindo a 15 e a 23, e P2, a fração não conforme após o ajuste nas máquinas. Como nós não conhecemos P1 e P2, a gente estima usando P1 chapéu, que é P1 barra, e P2 chapéu, que é P2 barra. Bom, então a gente usa um resultado de inferência, né, que seria o teste Z, para comparação de médias em duas populações independentes, cuja estatística de teste é dada dessa forma aqui. Então, eu tenho a diferença dos P chapéus dividido por raiz dessa quantidade, que é o P chapéu 1 menos P chapéu, que multiplica 1 sobre N1 mais 1 sobre N2. Aqui o N1 seria N, que é o tamanho da minha amostra, de cada amostrinha, vezes o M1, o número de amostras que vem da primeira população, e N2 seria N vezes M2. M2 é o número de amostras que vem da segunda população, e o P chapéu é um combinado aqui de P1 chapéu e P2 chapéu, ponderado pelos tamanhos amostrais, né? Então, aqui a gente calcula o P chapéu, 0,1669, N1 é 1.400, N2 é 1.200. Daí, sob H0, a gente tem que essa estatística Z tem distribuição aproximadamente normal, com média 0 e variância 1, e o Z observado seria, então, 7,1. Então, aqui, a gente tem a densidade da normal padrão, eu tenho que comparar com um quantil que deixa para mim 0,05 de probabilidade à sua direita, e esse quantil é 1,64. Então, como o 7,1 é maior do que 1,64, nós rejeitamos a hipótese nula, ao nível de significância de 0,05, e, portanto, a proporção realmente diminuiu, né, da fração não conforme depois do ajuste na máquina, né, e aí a gente conclui, então, que esses ajustes realmente melhoraram o meu processo, tá? Bom, eu construí aqui alguns gráficos à mão no R, né, para esse problema. Aí eu vou disponibilizar para vocês, então, os códigos, né, lá no e-disciplinas, e aí fica como exercício para vocês depois fazerem de novo usando o pacote QCC e o Minitab, tá? Então, aqui ó, a gente vai definir o N, que é 50, que é o tamanho de cada amostra. Vou fazer a leitura dos dados, então eu estou estabelecendo aqui qual que é o meu diretório. Vou chamar as amostras, vamos dar uma olhada nas amostras, cada amostra e o número de embalagens não conformes, né? Então, eu tenho um total de 54 amostras. Aí, eu vou definir, então, como D, o número de embalagens não conformes em cada amostra, e o meu D inicial, para construir aqueles limites iniciais, seria, então, as minhas amostras de 1 até 30. Daí, eu calculo o primeiro P barra,
os limites superior, linha central e limite inferior de controle, né? E aí eu vou fazer o gráfico, então eu ploto o D inicial sobre N, que seriam as proporções das minhas primeiras 30 amostras, e com AB-line aqui eu coloco os meus limites de controle, tá? Aí a gente vê que ficaram duas observações fora dos limites de controle, a gente pode vir aqui e identificar as duas observações, que são a 15 e a 23, tá? Como a gente sabe que tem causas atribuíveis nesse caso, então eu vou excluir as observações 15 e 23 e vou chamar o meu D de D revisto. Então, D ponto revisto vai ser o número de embalagens não conformes nas primeiras 30, só que excluindo a 15 e a 23. Recalculo P barra e recalculo os limites de controle. E ploto, então, as minhas proporções e os meus novos limites de controle, tá? Aí eu posso identificar de novo as observações. Identifiquei as 3 observações e a 21 não tinha nenhuma causa atribuível, então eu vou deixar ela no cálculo dos limites mesmo, tá? Daí eu vou então considerar o ajuste na máquina. E aí eu vou calcular então o D final, que seria o número de embalagens não conformes do começo ao fim, né? Então agora eu vou construir o gráfico de controle em duas partes diferentes. Então, a primeira com o D revisto e os limites que eu tinha, excluindo 15 e 23. Aqui eu não vou identificar nenhuma observação, tá? Então, eu vou pular essa linha. E daí eu vou calcular de novo o D após o ajuste. Então, calculo o D após o ajuste, o P barra e os limites de controle após o ajuste. Aí eu vou destacar aqui, na verdade eu vou primeiro colocar todas as observações após o ajuste e os limites de controle, tá? Agora eu vou construir o gráfico de controle final, então a gente calcula o D final, o P barra e os limites revistos, e a gente coloca, então, aqui todas as observações, coloco o limite superior de controle pontilhado, então LTI y igual a 2, que seria o revisto, linha central e o limite inferior. E eu vou colocar aqui, após o ajuste, em vermelho, os meus limites novos de controle, que seriam a partir da observação 31, tá? E você pode identificar se você quiser, você pode colocar a legenda aqui, indicando que antes do ajuste é pontilhado e após o ajuste tá com linha vermelha, tá? Uma outra forma de fazer, que vai ficar mais próximo do que está feito lá nos slides, então, em vez de usar a AB-line, a gente vai usar Polygon, tá? Então, eu vou chamar aqui de X 0 a 30 e Y os limites de controle revistos após excluir a 15 e a 23, só que a gente vai colocar essas linhas só até a observação 30, tá? A partir da 31 até a 54, a gente vai colocar os limites após o ajuste. Tá? Então, aqui rodando essas linhas, a gente tem o limite após o ajuste, corrigir a legenda para ela vir um pouquinho mais para a esquerda, tá? Já vou passar corrigido para vocês esses códigos aqui. E aí, então, a gente tem, né, os limites de controle antes e depois do ajuste, limites diferentes. Aqui também, se você quiser destacar, então, uma outra forma de fazer, se você quiser destacar em vermelho as observações, colocar a legenda também, tá? Eu disponibilizo todos esses códigos para vocês. Para terminar aqui,
Eu vou colocar um teste de hipóteses para comparação de proporções, né, que seria o teste de hipóteses para comparação de médias em duas amostras independentes, só que o que está programado nessa função prop.teste do R é um teste um pouquinho diferente do que a gente fez lá nos slides, mas que leva ao mesmo resultado, tá? Então, prop.teste, eu coloco aqui o número de, seria a proporção, né? Mas a gente está olhando aqui como a soma de todas as não conformidades que foram observadas nas minhas amostras, depois de excluir a 15 a 23, até as amostras, até a 30ª amostra. E eu vou comparar, então, com a soma de todas as não conformidades após o ajuste, tá? E aí aqui você colocaria o total, então, de itens que foram inspecionados, considerando todas as amostras de tamanho 50, e no caso, o revisto de 28 amostras, e depois do ajuste que você tem 24 amostras, tá? Aí você diz aqui qual que é a sua alternativa, então lembra que a hipótese que a gente ia testar era P1 maior do que P2, então eu coloco a alternativa aqui, greater, que seria o maior, tá? Aí, então, a gente executa essa linha, e aí eu tenho, então, o teste para igualdade de proporções, e a estatística que ele me devolve aqui é uma Q quadrado, tá? Mas que é equivalente àquela estatística que a gente calculou no slide, tá? Com um grau de liberdade, e o p-valor, então, foi bem pequeno, né? O que me dá bastante evidência para rejeitar a hipótese nula de que as duas proporções são iguais. Então, a gente conclui aqui, pela hipótese alternativa, de que P1 é maior realmente do que P2, e aí no meu problema, então, eu realmente reduzi a fração não conforme na minha produção. Bom, então fica como exercício para vocês refazerem os gráficos. Talvez não dê para vocês construírem com tantas opções assim, né? Usando o pacote QCC do R, ou o Minitab, ou outro software que vocês quiserem, tá bom? Na próxima aula a gente continua com os gráficos de controle para número de não conformidades. Até mais!